Fala, meu querido, chegamos com uma questão adaptada lá na Universidade Federal de Santa Maria, falando sobre trabalho, falando sobre formas de energia, né? E a gente vai resolver com cuidado aqui para você entender de uma vez essas questões sobre formas de energia, trabalho especificamente. Bora lá então, antes da gente começar aqui, se inscreve no canal, nos ajude a cada vez mais a chegar tanta gente que está estudando física por aí. Então, olha o que que ele está falando aqui para a gente. Ó. A tabela reproduz o rótulo de uma informação nutricionais de um pacote de farinha de trigo. Então ela fala com uma porção de 50 gramas, vamos marcar essa informação aqui, uma pacote de 50 gramas ou meia xícara de farinha de trigo, ela tem as seguintes, o valor energético, a quantidade de carboidrato, aqui vai ser o mais importante, o valor energético. São 170 quilocalorias ou 714 quilojoules. Essa é a nossa história. Isso aqui é o valor diário, né? 9% do valor necessário diariamente para uma pessoa saudável consumir. Então ele fala assim: considerando o valor energético informado no rótulo, então é o valor energético que é importante para a gente, foi o que eu destaquei aqui para você. Essa quantidade de energia corresponde ao trabalho realizado para arrastar um corpo contra uma força de atrito de 50 newtons com velocidade constante. Aqui está a grande chave da nossa história. Perceba o seguinte: se um objeto está sendo puxado com velocidade constante, eu vou colocar esse objeto aqui diante de um. De repente ele está. Deixa eu diminuir um pouquinho o tamanho dele. Mas vamos pensar numa caixinha que ela está sendo arrastada diante de uma superfície aqui, graças à ação das seguintes forças. Veja se você concorda comigo. Ó. Ela tem a ação de um. Esse corpo tem uma massa, então possivelmente ele tenha. Vamos colocar aqui de vermelho. Ele tem uma força peso, né? Tem uma força peso aqui. A gente pode indicar por P. Ela tem a ação da força normal aqui em cima, tá bom? Então ela tem a força normal e ela também tem a ação dessa força F que a pessoa está fazendo para arrastar, a qual ele faz a pergunta, tá? Então ele está fazendo uma força F e aqui contrário a ela tem uma força de atrito, né? Então essas são as forças que estão agindo aí nesse corpo para poder fazer esse movimento. Para que ele tenha velocidade constante, olha o que que a gente tem que pensar, né? A força normal e a força peso vão se anular. Elas, como têm sentidos opostos e mesma intensidade, elas se cancelam. Então, para que a velocidade seja constante, e aqui eu vou destacar isso, quando a velocidade é constante, a gente tem aqui uma situação, deixa eu fazer mais bonitinho para você deixar quando for estudar bem entendido isso. Quando a gente tem um corpo com velocidade constante, a gente diz que não houve variação na velocidade. Então, um corpo com velocidade constante reproduz um corpo de aceleração nula. A aceleração desse corpo é igual a zero. Então, a aceleração dele vale zero uma vez que a velocidade é constante. Se a aceleração é zero, a força resultante, por obrigação, também vai ser zero. Uma vez que, pela segunda lei de Newton, né, a força resultante é a massa vezes a aceleração. Se esse termo aqui é zero, tudo vezes zero vai ser zero também. Então, a força resultante desse corpo tem que ser zero. Se a força resultante nesses casos aqui, a força resultante vai ser F menos FAT. Cada uma está por um sentido, né? E a gente, especificamente falando desse exercício, pode dizer que F é igual à força de atrito por conta, se as duas forças forem iguais, eles vão com força resultante igual a zero. Ou seja, como ele tem uma força de atrito de 50 newtons, a força aplicada aí por esse corpo, né, por alguém, uma força aplicada aí para puxar esse corpo tem que ser de 50 newtons. E aí veja, ele está perguntando qual é a distância. Eu estou admitindo que o movimento dele aqui, ao ser realizado, está indo nesse sentido. Então, o deslocamento dele aqui eu coloquei de amarelo, o deslocamento está indo para cá. Então, o ângulo formado entre a força e o deslocamento, nesse caso dessa força, é de 0 graus. Então, a gente pode dizer, e aí respondendo a pergunta, né, que o trabalho é igual à força aplicada vezes o deslocamento vezes o cosseno de θ. Aí, no caso, o cosseno de θ vai ser o cosseno de zero. Bom, o trabalho dele, ele disse que é o valor energético. Ó, o valor energético formado no rótulo, essa quantidade de energia corresponde ao trabalho. Então, esse é o trabalho dessa força F aqui.
que vai ser, a gente vai trabalhar em joule, né? São 714 quilojoules. A unidade quilo, né? O prefixo aqui, quilo, representa 1000. Então são 714 mil joules aqui, ó. 714 mil joules, essa é a quantidade de trabalho. A força aplicada vai ser 50, 50 aqui. O deslocamento eu vou achar e o cosseno vai ser o cosseno de 0 graus. Cosseno de 0 grau, para você que não sabe, vale 1. Tá? Isso aqui vale 1. Então, o meu deslocamento aqui para chegar na minha resposta vai ser os 714 mil dividido por 50 sobre vezes 1, né? Então, a gente isolando aqui o ΔS, eu passo eles dividindo. Eu corto o 0 com o 0, e aí 71.400 divididos aqui por 5, isso vai dar aproximadamente não, vamos colocar o valor exato. Isso dá 14.280 metros. Essa vai ser a distância aí percorrida aí por esse corpo. Só que aí quando você procura esse valor, né, esse valor aí para ser encontrado, né, nessa solução que a gente pode resolver, esses 14.280 metros são aproximadamente 14 quilômetros e 300 metros, né? 14,3 quilômetros. Se a gente passar a vírgula para cá, né, vai dar 14,28 quilômetros, que a gente chega na alternativa E. Então veja que é um processo, né, que a gente faz passo a passo para que você possa aí compreender a resolução desse exercício. Espero poder ter te ajudado. E se esse vídeo te ajudou, dá um like aqui. Então a gente continua. E se você puder também, se inscreva no nosso canal, nos ajude cada vez mais. Agradeço você que ficou por aqui e a gente segue resolvendo exercícios aí sobre trabalho e tantas outras questões de física por aqui.